Intel Core Ultra Series 3 com a arquitetura Panther Lake finalmente está entre nós. A gente já fez um vídeo completinho aqui no canal sobre os destaques dessa arquitetura no anúncio quando rolou lá em setembro do ano passado. E aqui na CES a Intel lançou oficialmente esses chips. E o mais legal, na minha opinião, é o desempenho gráfico. Existia ali uma promessa de mais 50% de desempenho gráfico em relação à geração anterior, Intel Core Ultra Series 2 com o Lunar Lake. E a gente já ficava naquela curiosidade, será que os jogos vão rodar bem? Será que finalmente acabou essa história de ter que ter uma GPU dedicada para você poder curtir um jogo casualmente com uma qualidade bacana? E sim, senhoras e senhores, eu pude testar aqui já os primeiros notebooks com chips Panther Lake e já posso comentar sobre o desempenho gráfico. Vocês vão ver nesse vídeo alguns benchmarks e as minhas primeiras impressões. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês esse showroom aqui que a Intel montou na CES, que está super legal, mostrando coisas que nós podemos fazer com esse chip. Inclusive, para quem gosta de edição de vídeo, temos uma demonstração do DaVinci Resolve Studio rodando aqui. Então esse desempenho gráfico não é só para jogos, hein? Também serve para trabalhar. Agora aqui do meu lado nós temos as principais marcas que estão em exposição aqui. Todos esses notebooks que eu vou mostrar brevemente agora já tem um chip Intel Core Ultra Series 3 com a arquitetura Panther Lake. Começando aqui pelo ZenBook Duo, a gente tem aí, isso foi uma surpresa para mim, eu coloquei no Instagram, nem tinha visto, o pessoal falou, olha só, a Positivo tá aqui na CES 2026. Pois é, uma marca brasileira em exibição aqui nesse evento internacional. Aí tem Lenovo, tem HP, tem outras que a gente não conhece tão bem, não são tão populares, mas estão marcando presença aqui também. Excalibur, Clevo, aí tem Samsung e LG, as coreanas lado a lado. Aqui do lado, Lenovo de novo, MSI, Dell, Acer, Monster, Mac Revo ali em cima, Honor eu conheço, Medium e embaixo um outro destaque que são os mini PCs, que também se beneficiam de um chip que traz todo esse poder adicional de desempenho gráfico. Tem melhorias na CPU também, como eu já comentei no outro vídeo, mas o grande destaque para mim é o que dá para fazer, né, com mais poder de GPU. Olha só, tipo um Mac Mini, esse daqui é o NUC da Asus, super compacto, conexões aqui na frente, mais conectividades, bastante inclusive aqui na parte traseira, incluindo duas portas de rede, duas portas HDMI, e por dentro, olha que legal, esse daqui dá para abrir para mostrar internamente que a gente tem um hardware de notebook super consolidado. As memórias, elas não estão aqui, porque seria o mesmo colocar duas barras de ouro aqui, né, no produto que está aberto. Então tá sem as memórias, são memórias de notebook. A gente tem aqui também, aqui eu ia falar que é o SSD, mas não, aqui é a plaquinha de Wi-Fi. O SSD, a gente tem dois slots aqui, NVMe 2280, e um sisteminha de dissipação que coloca o fan aqui na parte de baixo, né? Então, o dissipador vem até aqui, e aí aqui ele pega o ar ambiente de baixo e joga aqui direto para o dissipador. Esse aqui é só um dos modelos, é o Asus NUC, só que ele é o único que está aberto aqui. Aí a gente tem um outro aqui, que é da marca Cadas. Esse tem um Core Ultra X7, o 358H, muito mais compacto, inclusive. Aqui tem um da MSI, que também é bem pequenininho, ó. PCzinho bem compacto, e um modelo aqui que é referência de engenharia da Intel. Mas bora lá, você clicou nesse vídeo porque você quer ver o desempenho gráfico nos jogos. Eu só queria mostrar o geralzão aqui porque tá muito legal, mas vamos ao que realmente interessa. E olha, a Intel ela tá muito confiante, a gente sabe que a marca tá bem confiante quando ela faz isso daqui. Ela coloca os jogos para você jogar e não coloca embargo e nem restrições para a gente testar. Então aqui a gente vê várias máquinas que estão posicionadas ali com os jogos rodando para valer. Por exemplo, aqui peguei o controle para testar aqui nessa tela aqui, o Battlefield 6, e a gente tem um jogo AAA rodando num notebook que não é um notebook gamer. E por todos os testes que eu pude fazer, a placa de vídeo integrada, a Intel Arc B que a gente tem aqui dentro, ela já está muito próxima de uma placa de vídeo dedicada de entrada. Então, pelo meu comparativo inicial, é tipo uma 4050 laptop da NVIDIA. Mas para testar tudo isso, a gente foi para um outro lugar aqui, em uma área dedicada para os testes. Bom, galera, agora vamos ao que realmente interessa. Estou falando um pouquinho mais baixo aqui agora, porque estamos numa área de benchmarks, praticamente um laboratório que a Intel montou aqui na CES, com algumas máquinas, alguns modelos de referência, para a gente poder testar alguns jogos e já passar para vocês as primeiras impressões. E, inclusive, a gente tem ali, ele, o homem, a máquina,
o careca do Adrena trabalhando aqui, olha aí, benchmarker em seu habitat natural, e as primeiras impressões são bem positivas. Então a gente recebeu essa máquina aqui, que é um notebook da Lenovo, é um modelo de referência, e aqui a gente tem um Intel Core Ultra X9 388H. É o que há de melhor nessa geração Panther Lake, e a GPU, que é o que realmente interessa, é a Intel Arc B390. Então assim, claro, aqui a gente está testando o chip que está lá no topo, né? A CPU mais potente, com 16 núcleos. Mas o que realmente interessa quando a gente vai testar esses jogos numa máquina como essa é a GPU. E essa Intel Arc B390, ela vai estar presente em outros chips também, né? Todos os Intel Core Ultra que tem aí o X na nomenclatura. E aí o que a gente recebeu aqui? A gente recebeu uma máquina com vários jogos e tivemos aí pouco mais de uma hora para poder testar e ver como é que está o desempenho. Eu vou passar para vocês as minhas primeiras impressões, mas antes eu quero mostrar aqui também que a gente tem aqui do lado uma demonstração já pronta aqui do Battlefield 6, rodando nativamente aqui na máquina, e as configurações gráficas, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar o overlay aqui do Present-Mon. As configurações gráficas estão no alto, a tela está espelhada aqui, então fica mais fácil de mostrar. Quando a gente vem aqui em gráficos, dá para ver que tá tudo no alto aqui, não está rolando frame generation nesse momento, mas em avançado a gente vê que o upscaling, né? A gente tem um XeSS da Intel, como FSR, como DLSS, no modo qualidade. Então o jogo está sendo renderizado numa resolução inferior e aí está sendo ampliado para Full HD usando técnicas de inteligência artificial. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Um jogo AAA, né, um jogo mais pesado, rodando de boas numa máquina super leve, super fina, com uma boa autonomia de bateria e sem uma GPU dedicada. Agora eu ativei aqui o Present-Mon, que é a ferramenta da Intel, para a gente poder avaliar o desempenho, e a gente vê que está acima de 60 quadros por segundo. E essa foi a minha experiência aqui durante os testes. Jogos pesados como Cyberpunk, rodei também God of War, a gente consegue jogar a mais de 60 quadros por segundo sem ativar o Frame Generation. Com o Frame Generation a gente chega aí a até 100 quadros por segundo. Então, eu não posso fazer isso agora aqui porque vai demorar um pouco, né? Demora, o jogo tem que reiniciar, mas a gente consegue ver aqui no painel da Intel, ó, no painel de gráficos, deixa eu tirar o Present-Mon aqui, que a gente tem as configurações de Frame Generation que permitem que a gente gere até 3 frames para cada um frame da própria placa de vídeo. E aqui do lado a gente tem uma versão mais nova do Present-Mon, né, que é essa ferramenta da Intel. Aqui a gente está rodando, aqui já é um PCzinho, né, um desktop que está aqui, é só para a gente demonstrar a configuração do software. E aí no Present-Mon, nas versões mais novas, a gente vai poder ver o que o jogo está gerando. Então aqui ele está gerando em torno de 36 quadros por segundo, e aí com Frame Generation a gente está chegando aí a quase 150 quadros por segundo. O que assim, mostra o quanto a gente consegue gerar com essa técnica, mas não é o ideal. O ideal é a gente conseguir extrair pelo menos 60 quadros por segundo e aí joga o Frame Gen em cima. Senão a latência não fica legal, não fica muito bacana o jogo. Então o que precisaria ser feito aqui nessa configuração? Usa o XeSS ou o FSR para fazer esse upscaling, conseguir um frame rate mais alto base e aí aplica um Frame Gen que, assim, né? A gente estava falando de jogar casualmente na máquina, então eu acho que é super válido. Mas eu rodei vários testes aqui também para entender o desempenho bruto. Bom, antes de mais nada, é importante reforçar que aqui o teste é com a Intel Arc B390, que integra 3 chips nessa geração, o X7 358H, o X7 368H e o X9 388H, que é o que a gente está testando aqui nesse momento. Mas também existe a Intel Arc B390, essa presente até o momento apenas no Core Ultra 5 338H. E os demais modelos têm uma GPU integrada que é listada apenas como Intel Graphics. Ou seja, esses outros modelos devem trazer um ganho de desempenho mais moderado, né? Afinal, não são todos os Panther Lake que trazem esse desempenho mais alto para rodar bem os jogos. E na hora de testar eu rodei tudo em Full HD, mas é importante deixar claro que não deu tempo de conferir as configurações do Windows, de driver ou do painel da Intel, como por exemplo ajustes ali no Frame Generation. Então isso tudo que vocês estão vendo aqui agora é mais para a gente ter uma ideia, só para ter uma noção do que esperar.
E primeiro, o desempenho bruto do Cyberpunk 2077. Eu coloquei o preset no Ultra e desativei o escalonamento, o XeSS, e também estamos sem Frame Generation. Processamento bruto mesmo. Aí a Intel Arc B390 bateu 43 quadros por segundo, o que, veja bem, eu acho que não é ruim, considerando que a gente está falando de uma GPU integrada no chip ali junto com a CPU e em um notebook que não é gamer. E se nesse jogo mais pesado a gente consegue isso, nos jogos competitivos ou de gerações anteriores, aí tudo vai rodar a mais de 60 quadros por segundo sem dificuldade. Agora, ativando o escalonamento XeSS, aí a gente consegue mais de 60 quadros por segundo, o que torna a experiência muito mais fluida. Só que esse teste foi feito no modo qualidade e mesmo assim eu senti que muitos detalhes acabam ficando sem definição, com borrões ou serrilhas. E mesmo nessa tela menor de um notebook, isso me incomodou um pouco. Lembrando que a gente também pode rodar com um FSR, mas eu não tive tempo de testar para comparar. E por fim, ativando o último truque, que é o Frame Generation, aí a taxa de quadros por segundo subiu para mais de 100 FPS. E sem comprometer a experiência do jogo, viu? Deu para sentir que ficou mais fluido, sem um aumento considerável na latência. Eu consegui jogar sem me incomodar. E apesar de serem frames falsos, os fake frames, isso ajuda a ter uma experiência melhor aproveitando o alto refresh rate das telas mais atuais. E com esses números, essa GPU integrada acaba entrando na mesma categoria de uma GPU dedicada de entrada para notebooks, como a GeForce RTX 4050 Laptop, só que em um corpo mais compacto e com um consumo muito mais baixo, ajudando a manter a longa duração da bateria. E é justamente por isso que vários fabricantes aqui na CES estão abandonando essas GPUs dedicadas de entrada em alguns notebooks e priorizando a GPU integrada desses novos chips Panther Lake da Intel ou também a GPU integrada 8060S dos novos chips Ryzen AI Max Plus. Mas só por curiosidade, eu tentei rodar o Cyberpunk também, no Overdrive, com tudo no talo, Ray Tracing no talo, Path Tracing, né, na verdade, sem upscaling, sem frame gen, sem nada. E o resultado foi 7 quadros por segundo. Metade do lendário quase jogável, né? Eita, nós, é quase um PPT o negócio. Mas olha, até que me surpreendeu esse notebook ter conseguido rodar esse teste sem travar. E depois disso eu testei esse mesmo modo Overdrive com um XeSS no modo Performance e também com o Frame Generation. E esse foi o resultado, 43 quadros por segundo. Subiu bastante, mas não ficou uma boa experiência, tanto pelo escalonamento muito forçado, quanto pela geração de quadros em cima de uma base bem baixa de quadros por segundo, o que acabou resultando numa latência também muito alta. Agora, colocando o Ray Tracing no médio, mesmo com o XeSS ativado no modo automático, a média ficou em 43 quadros por segundo. Aí, ativando o Frame Generation, a gente consegue passar de 90 quadros por segundo. Mas, como a base novamente era abaixo de 60 quadros por segundo, a experiência não ficou muito boa. Eu passei a maior parte do tempo testando o Cyberpunk, mas também joguei um pouquinho de God of War Ragnarok e a experiência foi bem parecida, considerando aí os testes em um AAA. Com o XeSS a gente consegue uma taxa legal de quadros por segundo ali na base, mas nem sempre dá para deixar as definições gráficas no máximo. Aí a partir daí você pode ligar o Frame Generation e suaviza um pouco mais a experiência. Às vezes fica legal, às vezes não fica legal, vai depender do jogo e aí só testando mesmo. Bom, então é isso, galera. Minhas primeiras impressões, depois de pouco tempo que a gente teve aqui para testar, é que o desempenho gráfico realmente está bem interessante. Já rivaliza uma placa de vídeo dedicada de entrada num notebook que é mais fino, que é mais leve e que também traz uma autonomia de bateria mais alta. Felizmente passou aquele tempo de Intel Iris, de Intel HD Graphics, que passava geração após geração e a gente não tinha melhorias, né? De Meteor Lake para Lunar Lake melhorou bastante e agora de Lunar Lake para Panther Lake mais 50% de desempenho. Se continuar assim, daqui a pouco tá batendo uma GPU dedicada intermediária, mas acho que aí já é sonhar um pouco alto também. O fato é que hoje, com esses chips da Intel, você vai poder comprar uma máquina e curtir um jogo casualmente. Se for um jogo mais leve, mais casual, vai rodar
perfeitinho. Se for um jogo AAA, a gente faz alguns ajustes, algumas otimizações e consegue ter uma experiência legal também para jogar casualmente. Agora vamos ver como é que vai ser o desempenho também em softwares de produtividade que usam o processamento gráfico, né? Isso a gente não pôde testar ainda, mas parece promissor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!